Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do curso de diodos. E hoje a gente vai falar da curva característica do diodo, né? A sua curva característica do diodo real é a curva característica que relaciona a corrente do diodo com relação à sua tensão, tá? E se você parar para observar, essa curva é essa em vermelho aqui, tá? Em que ela tem três partes bem definidas. A região de polarização direta, que é desse primeiro quadrante aqui, né? Que é caracterizada por esse pontozinho em azul aqui, ó, esse ponto aqui, em que eu tenho a tensão VD1, que é justamente a tensão de condução do diodo, é a tensão que eu devo colocar no meu diodo para que ele comece a conduzir. E aí o que é que acontece? Essa tensão, ela varia de 0,6 a 0,8 volts, que é a tensão de quebra da barreira de potencial, o que vence a barreira de potencial. E a gente vai estar utilizando aqui no nosso curso o 0,7 volts, né? Que vai ser o VD1 que a gente vai estar utilizando. A gente vai poder utilizar outros valores. Quando for utilizar outros valores diferentes de 0,7, a gente vai informar, mas normalmente essa tensão aqui ela vai variar aqui para a gente de 0,6 a 0,8 volts, tá legal? Essa curva, ela também tem a região de polarização reversa, né, que é essa do segundo quadrante aqui, que é uma região caracterizada justamente por essa correntezinha aqui, quase que constante, chamada de IS, que a gente está chamando de IS, que é a corrente de saturação reversa, né? Ela varia entre 10 a menos 6 a 10 a menos 15, ou seja, de microamperes a femtoamperes aí. E aí o que é que acontece, né? Nessa região, eu quero que essa corrente, perceba que essa corrente de saturação reversa, ela é a menor possível, ela é pequena, justamente para fazer a característica de bloqueio, né? Porque a polarização direta é uma região de condução, a polarização reversa é uma região de bloqueio, tal como a gente falou nas aulas passadas, né? E aí perceba, né? Esse D aqui está em miliamperes, aqui na polarização direta, mas nessa corrente de saturação reversa aqui, IS, ela é uma corrente pequena, na ordem de micro a femtoampere aí, caracterizando a região de bloqueio. Mas, se eu colocar uma energia um pouco maior aqui, além dessa P e V, que é a tensão de ruptura reversa do diodo, o diodo vai romper e vai passar da característica de dielétrico para condutor novamente, só que na região de ruptura, que é justamente onde ocorre esse aumento de corrente aqui, só que no sentido diferente, né, o contrário à da polarização direta, tá? Que seria justamente esse aumento de corrente aqui para baixo, né, para essa parte negativa aqui de ID. Tá legal? Então, são três regiões bem definidas. A polarização direta, que é essa primeira quadrante aqui, né, primeiro quadrante. A polarização reversa, que é esse segundo quadrante, a característica de bloqueio e aqui de condução. E aqui, a região de ruptura, quando eu rompo, né, quando eu coloco tensões acima da tensão de ruptura reversa aqui, né, vamos dizer, e eu tenho essa característica de condução aqui. O meu diodo passaria de dielétrico para um condutor nessa região de ruptura. Tá legal? E aí, se a gente parar para observar, a gente tem essa característica de polarização direta aqui, ó. Essa curvazinha aqui. Essa curva, ela pode ser modelada por uma característica exponencial. Tá legal? Por uma característica exponencial, que é dessa forma aqui, ó, em que ID é igual a IS, é elevado a QVD, que VD é a tensão do diodo, eta KT menos 1, tá? Ou seja, é uma característica exponencial, justamente devido a essa funçãozinha aqui, exponencial que a gente tem, tá? E aí a gente tem alguns parâmetros aqui, né, que a gente tem que definir, tá? O IS, como a gente já falou, é a corrente de saturação reversa. Essa corrente, ela depende tanto da temperatura quanto da área da seção do diodo, tá? Ela varia com a temperatura e a área de seção do diodo. O eta, que é esse parâmetro aqui, é uma constante que depende da estrutura física do diodo e também da sua faixa de operação. Esse valor varia normalmente entre 1 e 4, mas esse valor 1 aqui é que a gente vai estar normalmente utilizando, tá certo, aqui no nosso curso, tá? Quando a gente for utilizar um valor diferente, a gente vai informar. O K, esse Kzinho aqui, né, ele é a constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Esse T aqui é a temperatura da sua junção aí, né? E
O Q é a carga elétrica, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Só que eu tenho esse QKT aqui, se eu inverter isso aí, ó, eu tenho justamente a minha tensão térmica, tá? Que é o meu VT. O meu VT é igual a KT sobre Q. Quando essa temperatura vale 20 graus Celsius, esse VT aqui, substituindo, né, os valores de K aqui e de Q nessa expressão, fazendo com que o T seja 20 graus Celsius, só que esse T está em Kelvin, né? Você vai obter aí 25 milivolts, né? Essa temperatura aqui, ela está em Kelvin, né? Como a gente mostrou aqui, ó, a temperatura T está em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin, só para a gente lembrar, ela vale quanto? Ela vale 273 mais essa temperaturazinha aqui, T, em Celsius, né? Então, T, só que agora em graus Celsius, tá? Só para a gente lembrar. E aí, se você substituir todos esses valores, vai dar aproximadamente 25 milivolts, que é o valor que a gente vai estar utilizando aqui. E esse VT é a nossa tensão térmica. Então, quando eu substituo esse VT nessa expressão aqui, né, vai ficar assim, ó. ID é igual a IS é elevado a VD sobre eta VT menos 1. Só que, perceba que ID, aqui na minha curva, ID em miliamperes, ele é muito maior do que o seu IS, né? Quando isso acontece, a gente pode simplificar essa expressão e retirar esse menos 1 aqui, ficando apenas ID igual a IS é elevado a VD eta VT, que vai ser a expressão que a gente vai estar utilizando normalmente aqui para estar fazendo os nossos cálculos, tá legal? Se eu aplicar a função inversa da exponencial de ambos os lados, ou seja, a função logaritmo natural, eu vou determinar agora VD em função de ID, e não mais ID em função de VD. Eu posso ter VD como função de ID. E aí eu vou achar essa expressãozinha aqui, tá? Eta VT, ln de ID sobre IS, tá legal? Onde D é a corrente do seu diodo e S é a sua corrente de saturação reversa, tá? Se eu pegar essa expressão aqui e utilizar dois pontos dentro dela, por exemplo, o ponto V1 e 1, suponha que eu pego nessa minha curva aqui o ponto V1 e 1 e um ponto aqui, ó, um ponto V2 e 2. O que é que vai acontecer, né? Se eu pegar o ponto V1 e 1 e V2 e 2 e substituir aqui e subtrair esses dois pontos, eu vou achar essa expressão aqui. Tá legal? Ou seja, o que é que eu estou dizendo, né? Estou dizendo o seguinte, se eu pegar V1 e colocar aqui no lugar de VD, e pegar I1 e colocar aqui no lugar de ID, tá? E pegar V2 e colocar aqui no lugar de VD, e I2 aqui no lugar de ID, subtrair essas duas expressões, após essa substituição desses pontos, eu vou encontrar essa expressão aqui, que permite com que eu calcule a variação de tensão de um ponto para outro. Tá? Perceba que eu tenho uma variação de tensão aqui, né, V2 menos V1, sendo igual a eta VT, ln de I2 sobre 1. E essa relação aqui você vai obter justamente aplicando as propriedades da função logaritmo, né? Tá legal? A gente vai estar utilizando essas expressões aí quando a gente for fazer algumas aulas de exercícios aí. Tá legal? E aí, só para a gente saber também, né? A gente tem a influência da temperatura na nossa curva, né? Eu mostrei que essa curva aqui, ó, em vermelho aqui, é essa curva aqui, tá? Essa curva inicial que a gente colocou aqui no início da aula, tá legal? Só que se essa curva for obtida para uma temperatura maior, para uma maior temperatura, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma diminuição da tensão de condução necessária para romper a barreira de potencial do diodo, tá? Ou seja, enquanto aqui é 0,7, por exemplo, aqui eu vou ter uma tensão menor do que 0,7, ou seja, eu precisaria de uma tensão menor do que 0,7 volts para romper a barreira de potencial do diodo, ou então uma tensão menor para fazer com que ele conduza, tá? Mas ao mesmo tempo, se eu coloco uma temperatura maior, eu tenho uma corrente de saturação reversa maior também, tá? O que diminui ou o que piora, né, as minhas características de bloqueio do meu diodo, tá? Se a minha corrente de saturação reversa é maior, então é como se eu tivesse uma resistência menor na parte do bloqueio, tá? Então,
Então, ao mesmo tempo que eu aumento a temperatura, eu vou estar aumentando também a minha corrente de saturação reversa. Eu tenho aqui uma IS para a temperatura 2 e uma IS para a temperatura 1. Tá? Em que a IS1 ela é maior do que a IS2. O que não é bom, porque isso aqui piora as características de bloqueio, uma vez que eu desejo que a resistência do meu diodo na parte de bloqueio ela seja muito elevada. Se a minha corrente de saturação reversa aumenta, eu estou dizendo que a minha resistência no bloqueio ela diminuiu. Então, eu teria uma característica de bloqueio piorada, né? Vamos dizer assim. Tá legal? Mas, ao mesmo tempo, a minha tensão de ruptura reversa ela aumenta, tá? Mas aqui a gente vai estar utilizando justamente essa curvazinha em vermelho aqui, tá? Essa influência da temperatura, a gente só mostrou aqui para você saber como é que ela funciona e o que é que acontece com a sua curva característica aí. Tá legal? Então, essas são as características da curva característica do seu diodo real, tá? Na nossa próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios utilizando justamente essas expressõezinhas que a gente mostrou aqui, tá certo? E aí, fica o meu desejo de que você tenha entendido esses conceitos, que você tenha gostado dessa aula. Peço que, se você gostou dessa aula, você curta o vídeo, faça seus comentários dizendo o que achou da aula, né? Porque você fazendo isso, né, o YouTube também vai entender que essa aula está ajudando você, o YouTube vai mostrar essa aula para outras pessoas, e acontecendo isso, a gente vai estar podendo ajudar mais pessoas que estejam procurando esse conteúdo e queiram se beneficiar com ele. Tá legal? Então eu desejo que você tenha bons estudos, que você fique bem e até a nossa próxima aula.